Bu insanı bulduğunda beklemeye gerek yok. Biz evlilik kararımızdan emindik. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Quando Sevikete joga a comida preparada por Afif e Hira, Orhun ouve suas vozes e entra. Afif está muito zangado, mas Orhun fica mais furioso ao ouvi-la gritando com Hira. Orhun grita com a mãe. Orhun vai até sua mãe e diz que isso não é uma prisão, ele é minha esposa. Enquanto Afif começa a falar sobre as regras, Orhun diz que é hora de mudar essas regras. Quando Afif não encontra mais nada para dizer, ela vai embora. Orhun vai até Hira e diz para não deixar nada te incomodar hoje, segurando sua mão e saindo da cozinha. Orhun e Hira vão para o jardim. Quando Orhun vê Hira chorando, ele lhe dá um lenço e pede que ela enxugue as lágrimas. Ele diz que sua tia não deveria vê-lo assim. Hira agradece a Orhun por protegê-la. Eda assistiu a esses eventos da janela. Vendo que Orhun trata bem Hira, ele se torna mais ambicioso. Quando Narsa chega, ela pergunta o que aconteceu. Eda, por outro lado, fala de forma humilhante sobre Hira, mas Narsa a defende e dá a parte de Eda e Perihan. Depois que Narsa vai embora, Perihan envia Eda ao local para obter a filmagem. Nessa hora, Hira vai para o quarto dela se arrumar, mas depois que Afif a trata mal, ela fica um pouco irritada. Orhun vem e diz que você ainda não está pronto? Hira diz que estou pronto. Mas quando Orhun vê que Hira está chateada, olha para mim, você espera por esse momento há anos, não vai deixar ninguém estragar esse momento e pede para Hira usar o vestido que ela comprou. Orhun desce para o corredor, enquanto Narsa e Orhun conversam, Hira veste o vestido e desce as escadas. Hira estava linda como sempre. Finalmente, Saadet, tia de Hira, chegou. Todos pensavam que Hira era uma tia pobre. Mas quando Saadet entrou, todos ficaram surpresos. Quando Perihan vê que a tia de Hira é da alta sociedade, ela não sabe onde colocar as mãos. Por outro lado, Sevikete vai imediatamente ao quarto de Afif e diz que há uma convidada, senhora. Afif diz que eu disse para você não me incomodar. Sevikete, você deveria saber disso. Ele diz que a tia de Hira Hanin era Saadet Eroglu. Afif fica surpreso ao ouvir isso. Saadet e Hira sentam-se de mãos dadas. Narsa pergunta sobre a infância de Hira. Ela também conta a ele histórias dos antigos. Aí vem Afif. Afif diz a Saadet que estávamos esperando a tia de Hira, mas ficamos surpresos ao ver que era você. Depois de conversar um pouco, Saadet diz que quase esqueci, ela pega seu álbum de fotos e dá para Hira. Hira olha as fotos e começa a chorar. Ele se virou para a tia e agradeceu a tia dizendo que meu sonho sempre foi com você, mas agora eles estão na minha frente, parece que me reencontrei com minha mãe e meu pai. Depois, Narsa vem e quer ver as fotos. Isso deixou todos emocionados. Até Afif foi afetado por esta situação. A certa altura, Saadet virou-se para Afif e disse, obrigado, você cuidou de Hira. Afif apenas balança a cabeça e sorri. Eda, por outro lado, chegou à propriedade de Orhun e começou a mexer em seu computador dando um suborno. Na mansão, Perihan elogia Eda e diz que Hira é ignorante e vai ensinar Hira, mas Saadet nem permite que ela fale. Felicidade é sorrir e dar a parte de todos. Então Saadet pede a Sevikete para ligar para meu motorista. Então ela se vira para Hira e desliga para o seu marido, menina. Quando Hira vai para Orhun, ela mostra animadamente seu álbum de fotos e diz que não preciso mais sonhar com meus pais, eles estão todos aqui.
Em seguida, o motorista trouxe presentes para Orhun e Hira para o casamento. Felicity dá os presentes para Orhun e Hira e olha para Afif e diz que espero que tenhamos nossos netos em nossos braços em breve. Quando Afif ouve isso, ele imediatamente diz que espero. Quando Orhun, Hira e Perihan ouvem isso, eles olham surpresos para Afif. Quando Afif viu que a tia de Hira era nobre e rica, começou a querer ter netos. Vamos ver o que acontece a seguir. Kenan diz a Merien, por que você acha que ela é injusta comigo? Mas Merien diz que a mulher é como um iceberg, então tinha que ser assim. Quando Kenan recebe essa resposta, ele vai para o escritório com raiva. Maria vem atrás dela. Sebnem pega o bolo da mão de Merien e começa a conversar com Merien. Ele quer perguntar algo a Kenan, mas fica bravo e não diz nada. Sebnem traz um bolo com o chá. Mas tanto Merien quanto Kenan dizem que não querem isso. Sebnem entende que algo está errado, mas ela não pode dizer nada. Kenan diz que vou sair e sai. Como prometido, Kenan leva o Onder para jantar, mas esta refeição é comida de rua. É ótimo que não estrague muito, mas esta refeição está abaixo das expectativas. Vendo a atitude sincera do maravilhoso Kenan, fica impressionado com ele e diz: acho que você sempre sai para comer com a namorada para ter uma palavra dele. Kenan diz que não há ninguém na minha vida. Merien, por outro lado, conversa com Sebnem no escritório. Sebnem diz algo do horóscopo. Mas Merien diz que eles são velhos. Enquanto eles conversam, o pai de Merien chega lá. Merien fica surpresa ao ver seu pai. Assim que Rashid chega, ele pergunta sobre Kenan. Quando ele ouve que Kenan não está lá, ele diz que vou passar mais tarde e vai. Kenan e o Onder começaram a conversar bem. Ele começou a gostar do maravilhoso Kenan. Mas por um momento ele volta a si e faz perguntas sobre o caso. Kenan diz que não há o que falar sobre o caso e paga a conta e diz que tem que levantar. Kenan vai até Merien e diz que é um lugar onde precisamos ir para um local relacionado ao caso. No caminho, eles encontram Muslat. Muslat não trata mais Merien tão mal. Quando Kenan e Merien entram no carro, eles começam a ouvir a canção de amor no rádio. Quando estavam prestes a desligar o rádio, suas mãos se encontraram de repente. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais!